Ao vivo. Jô. Já notificou? Já notificou. Lima, bom dia, Jô. Tá dando bom dia aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Lima, a paz. Pessoal entrando, hoje é manhã fria, né? Hoje tá bom pra ficar na cama nesse isolamento. Eu vim sem blusa, me arrependi, tô com frio aqui. A gente tá aqui do lado de fora, né? De casa, um ventinho gelado. Fernanda. O pessoal hoje acho que tá meio com preguicinha de entrar. Tá demorando, mas a gente já vai. Vamos começando, né? A gente vai começando, conforme o pessoal for chegando, eles vão. A Jaque entrou. Vão acompanhando aí. A paz, Hélio. O Hélio tá dando a paz aqui. Paz, Hélio, tudo bem? Vamos lá então? Acho que a gente já pode começar. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Gente, hoje nós vamos falar sobre Samuel. E nós vamos falar sobre 1 Samuel. Porque é assim, Samuel foi o último juiz, de Israel. Nós vimos ali a história de Samuel. Aliás, nós vimos ontem a história de Ruth. Então, findou-se o livro de Juízes, findou-se o livro de Ruth e vamos começar o de Samuel. Nós vimos que na cronologia está meio entrelaçado ali, né? Ruth na época dos Juízes e Samuel também, porque Samuel é o último juiz. Então, quando Samuel nasce, quem está como líder do povo, líder espiritual, é Eli. E os sacerdotes são os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Samuel nasce nesse contexto. Né? E o que acontece aqui é que Deus, ele tira... Samuel começa a servir no ministério, começa a trabalhar. Né? Ele foi entregue por sua mãe para ser criado no templo. Depois foi desmamado, a gente vai ver tudo certinho. Mas Samuel começa a trabalhar no templo e começa a ministrar diante do Senhor ali no templo. Né? E o Senhor já havia recusado, né, Ofni e Finéias, que eram homens muito maus. E o que acontece é que o Senhor cria uma situação onde Ofni e Finéias são mortos. Né? Quando Eli fica sabendo, Eli também morre. E Samuel, ele assume esse posto e se torna profeta e juiz. Então ele fica com essa função dupla. Ele é o profeta do povo e ele é o profeta de Deus diante do povo e ele é o juiz de toda Israel. Tá? Então Samuel ele pega esse final da época dos juízes e ele faz a transição de uma forma de organização do país que era com juízes, para a monarquia, né, ungindo Saul rei. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o contexto do nascimento de Samuel, a sua infância, a sua ascensão à função de profeta e juiz, e o que estava acontecendo em Israel ali, a guerra com os filisteus, até a unção de Saul. Tá? Então nós vamos compreender, nós vamos estudar hoje os primeiros 10 capítulos do livro de 1 Samuel. Então em uma aula nós vamos passar aqui 10 capítulos. Os livros de agora em diante, eles são grandes, né? As histórias são maiores. Amanhã eu quero terminar o livro de 1 Samuel e até o final, para a gente começar
o segundo Samuel amanhã, na sexta-feira, né? Na sexta. Isso, amanhã é quinta, né? Na sexta-feira. Isso aí, certo? Ok? Pelo menos, se não der tempo de terminar, pelo menos chegar em Davi. A gente vai... Hoje, o nosso foco é Samuel, o início da vida de Samuel. Amanhã vai ser a segunda parte da vida de Samuel e Saul. Para sexta-feira a gente entrar em Davi. Tá bom? Então, vamos lá. Existem 2 livros, né, de Samuel. Primeiro Samuel e segundo a Samuel. Só que é interessante que Samuel ele não escreve nem o livro inteiro de 1 Samuel, quanto mais o segundo. Por que não? Samuel morre no capítulo 25 de 1 Samuel. Então, esse livro aqui, o que nós vamos ver hoje, são os 10 primeiros capítulos de 1 Samuel. Tá? Samuel morre no capítulo 25. Então, esse livro aqui, de 1 Samuel, o autor dele, parte é o próprio Samuel, tá? Parte é o profeta Natã. Esse profeta Natã nós vamos conhecê-lo lá na frente, né? Ele que deu uma bronca em Davi, colocou Davi no lugar dele. E Gade, então é um pedaço Samuel escreveu, o profeta Samuel, um pedaço o profeta Natã e um pedaço Gade escreveu. O livro de 2 Samuel, o autor é desconhecido, tá? Então você tem 2 livros aqui, que é uma história continuada do primeiro para o segundo. Então o segundo Samuel vai contar basicamente toda a história de Davi e vai chegar em Salomão, tá? Então é uma história continuada que vai começar aqui da história de Eli, né, e seus filhos e vai até Salomão, escritas em 2 livros com no primeiro livro 3 autores, no segundo livro autores desconhecidos, tá bom? Então vamos lá. O que acontecia? Tinha um homem chamado Eucana. E esse Eucana, ele tinha 2 mulheres. Né? Tinha 2 mulheres. Uma era a Ana, e Eucana amava muito a Ana. Eucana era efraimita, né? Era da tribo de Efraim. E ele amava muito a Ana. Só que Ana era estéril. E Eucana tinha também Penina. E Penina tinha filhos e filhas. Né? E o que acontece aqui é que Eucana, um amor muito grande por Ana, mas a outra mulher com filhos e filhas. É muito parecida a história aqui de Jacó com Raquel e Leia, né? As suas 2 mulheres. Penina começa a provocar Ana. Né? Começa a provocar Ana. E Ana fica pressionando Eucana, né? Pedindo filhos. E Eucana fala para ela, o que eu posso fazer? Eu sou Deus agora? E ele diz assim, Eucana diz assim, não sou eu um marido melhor do que muitos filhos? Né? E o que acontecia então? Quando eles iam todo ano, eles saíam da onde Eucana morava e iam até Siló. E em Siló, isso acontecia numa das festas, e em Siló, Eucana, ele fazia sacrifícios e eles iam ali para adoração, né? Para adoração no tabernáculo. E o que acontecia? Toda vez que eles iam comer, Eucana dava uma porção mais generosa, dava a melhor parte para Ana, como um gesto de amor, um gesto de carinho, porque amava a Ana. Mas Penina que era fértil e tinha muitos filhos. E Ana era muito amargurada por conta disso. Então, o que acontecia era isso. Todo ano eles iam a Siló para adoração anual. E nessa época, lá em Siló, os sacerdotes eram os filhos de Eli. Eli já era um homem velho, né? E seus filhos, Ofni e Finéias, 2 filhos, eram os sacerdotes, né? 2 jovens, né? 2 jovens muito maus, eram os sacerdotes. E aí, eles chegam no templo, no tabernáculo, começam
o momento de adoração. Eucana, eles sentavam separados, né, os homens e as mulheres. Eucana, ele está perto de uma coluna, assim, lá no momento de adoração. E Ana, isso é logo de manhã, Ana se separa de Eucana e vai para um lugar isolado e começa a orar uma oração muito aflita, chorando, pedindo a Deus um filho. E Ana faz um voto com o Senhor neste momento. Diz que se ele der um filho a ela vai levar esse filho para que ele seja criado no templo. Ou seja, o menino, ele seria um servo exclusivo do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Então ele moraria no templo. Isso acontecia assim, quando havia esse voto, esse menino ficava com os pais, ficava com a mãe até ser desmamado, né? Lembra de Moisés? Foi a mesma coisa, ele foi criado pela mãe até ser desmamado. Então ele passa toda essa fase de bebê, né? E se torna uma criança na época. E nessa época, então, ele vai para ser criado. Porque se ele for bebê, ele não vai servir, né? Ele vai mais dar trabalho. O sacerdote vai ter que cuidar dele. Então a ideia é o contrário, tá? É ele servir ao sacerdote. Por isso que ele fica com a mãe até uma certa idade. Na tradição judaica, normalmente isso acontecia lá pelos 12 anos de idade, tá? Onde o filho ele se separava da mãe, a mãe que cuidava até então. Então o filho ele passava para a responsabilidade do pai, tá? Não, e separava no templo, na adoração ele saía de perto da mãe e ficava junto ao pai, tá? Então Ana faz esse voto nessa oração. Ele encontra Ana ali naquela situação chorando, né, amargurada, e ele acha que ela está bêbada, acha que ela bebeu vinho. E ele vai lá e dá uma bronca nela. Fala, ó, a hora para você já tá bêbada aí. E ela diz para ele, né? Fala, ó, eu estou aflita, não é bebida forte. Isso aqui é aflição, isso aqui é dor de alma. E ele então, e ela conta para ele o motivo da sua oração. E ele diz para ela, né? Vá em paz. E aí Ana sai dali. E Deus ouve a oração de Ana e abre a sua madre. Então Ana, milagrosamente, Ana passa de estéril para fértil e tem Samuel. O que aconteceu nessa época é que Ana conta para Eucana o seu voto. Um voto, Samuel, até ser... E Ana então conta para Eucana, né, que o voto que ela fez, e diz para Eucana o seguinte: eu não vou subir mais para Siló até que Samuel seja desmamado. E Eucana diz para ela: então faça como você bem entender, né? Faça isso que você falou mesmo. E aí Eucana passa a subir para Siló todo ano sozinho. Sozinho assim, com Penina e os outros filhos, não leva mais Ana. E Ana não vai e cuida de Samuel até Samuel desmamar. Quando Samuel é desmamado, Ana cumpre o seu voto e leva Samuel para o templo, entrega para Eli, e Samuel fica então como um servo dos sacerdotes e do sumo sacerdote lá no templo. O que acontece é que Deus visita a Ana e dá mais 5 filhos a ela, 2 meninos e 3 meninas. Então Ana, neste momento, se torna fértil, o tempo vai passando, Samuel vai crescendo e Ana vai tendo filhos todo ano, um atrás do outro, tem mais 5 filhos. Tá? Samuel começa a trabalhar e a ministrar no templo. Então, Samuel estava convivendo agora num ambiente sagrado, porém numa família pervertida. Samuel cresceu vendo a perversão
dos filhos de Eli. E Hófni e Finéias, eles começam a fazer muitas maldades. E o que acontece? Eles faziam duas coisas assim que o Senhor abominava. Primeiro que o texto, a Bíblia diz que eles dormiam com muitas mulheres. Então eles se prostituíam na porta do tabernáculo. Hófni e Finéias tomavam mulheres de toda a nação e se prostituíam ali. E Eli fica sabendo disso. E ele chega nos dois e repreende, né? E diz para eles: poxa, o que é isso que eu estou ouvindo a respeito de vocês? Não é coisa boa, né? E vocês são sacerdotes, estão fazendo uma maldade dessa. E aí é um ponto interessante, né? Porque eles não dão ouvidos a Eli, né? A Bíblia diz que eles não ouvem, não se importam com Eli, e Deus endurece o coração deles. Eles eram maus, Deus entrega a eles a própria maldade, sabe? Endurece o coração deles, porque o texto diz assim que Deus os queria matar. Então o que acontece aqui é que o pecado deles, o texto ele fala algumas vezes, o pecado deles é muito grande diante do Senhor, pervertendo, profanando coisas santas, sagradas, instituídas por Deus no deserto, né? A Débora está falando aqui, dizendo: nossa, como os homens se prostituíram naquela época, né? Demais. Isso tudo aqui era consequência. Você lembra que, Débora, lá atrás, quando o povo estava no deserto, indo tomar posse de Canaã, Deus falou para não se misturar com os povos lá. Essa perversão do povo de Israel se dá por conta disso, sabe? A mistura com os povos, eles conviviam lá, e então eles, desde o deserto, né, no conselho de Balaão a Balaque, quando levou as mulheres para lá, eles se perverteram, vários morreram, entraram na terra, tomaram sua parte, aí tomaram mulheres. Então foi uma tragédia, sabe? Isso, o povo de Israel na terra de Canaã, eles tomaram posse da terra prometida, mas eles não obedeceram a Deus e erraram muito nesse sentido. E agora nós estamos vendo, Deus tinha feito uma promessa a Arão lá atrás, né, que a sua tribo ia seguir como uma tribo sacerdotal, né, e era a tribo de Levi, estava indo embora. E agora a própria tribo de Levi estão pervertidos, né? Então Deus muda nessa aqui, porque ele tira Hófni e Finéias, são da tribo de Levi, e ele coloca como sacerdote alguém da tribo de Efraim, que é Samuel. Deus mudou Deus mudou aqui a tribo que estava servindo por causa da maldade dos homens, né, levantando Samuel como sacerdote, como profeta e como juiz. Tá? Então Hófni e Finéias, eles dormiam com as mulheres, e profanavam então o tabernáculo, e Samuel cresceu naquele ambiente. No entanto, Samuel servia a Deus, ministrava diante do Senhor e cresceu. O texto ele diz que Samuel crescia diante de Deus, e o povo via Samuel crescendo, crescia também diante do povo. O povo via Samuel fazendo o ministério direito, e Hófni e Finéias fazendo maldades. Só que Hófni e Finéias faz uma outra coisa. Uma é a questão da prostituição. A outra é que eles debochavam da oferta do povo, porque a oferta não era só em dinheiro, era feita em sacrifício. Então o povo trazia carne crua, e essa carne era cozida e queimada em oferenda ao Senhor. Então quando o povo trazia a carne crua, o sacerdote os sacerdotes, os dois, Hófni e Finéias, mandavam os seus servos, os moços, os ajudantes, que iam lá com um garfo. A Bíblia fala um garfo de 3 pontas. Ia lá com um garfo, espetava na panela e pegava a carne antes do cozimento, antes de ser cozida. Pegava a carne crua, pegava a carne, espetava um garfo lá, um garfo grande, e saía pedaços grandes de carne. Sabe que os sacerdotes, Hófni e Finéias, faziam com essa carne? Churrasco. É isso aí.
faziam churrasco. Eles assavam a carne e comiam. O que acontece é que quando o que fazia parte do ritual, quando a carne era cozida lá fora, pela pessoa que estava fazendo o voto, estava cumprindo ali o sacrifício, quando a carne era cozida, parte da carne era separada e era queimada. Era queimada, torrada e até ela se dissolver, como sacrifício a Deus. E parte da carne cozida ia para os sacerdotes, e eles comiam essa carne. O que acontece é que Ofni e Finéias não querem comer carne cozida, querem comer carne assada. Então eles querem churrasco. E aí o que eles faziam? Eles mandavam o servo ir lá fora, antes da pessoa que está oferecendo, fazendo o sacrifício, antes dessa pessoa fazer o cozimento. Então ele vinha na panela com a carne crua ainda, o servo, e tomava um pedaço, uma peça de carne crua e levava para os sacerdotes e eles assavam. Né? Então isso era uma maldade terrível diante de Deus. E o povo protestava. Quando eles vinham com um garfo para pegar, o povo falava para eles, não, espera até que a carne seja cozida, que eu separe a parte que vai ser queimada, como diz a lei. E aí o sacerdote pode pegar o que ele quiser. E aí sabe que o moço falava, orientado pelos sacerdotes, por Ofni e Finéias, o moço falava para eles assim, os sacerdotes não vão aceitar carne cozida. Eles só aceitam carne crua. Então, ou você me dá logo, ou então eu vou tomar a força. E enfiava o garfo lá e levava a peça de carne, os pedaços de carne crua, para os sacerdotes fazerem churrasco. E isso chegou diante de Deus como uma zombaria, como um desprezo pela oferenda que Deus tinha instituído. O relacionamento com Deus, neste momento, não se dava através de Jesus como é hoje. Então havia necessidade do sacrifício para cobrir o pecado do homem. Então Deus havia instituído essa lei e as pessoas iam cumprir e Ofni e Finéias ficava no meio do caminho impedindo. É uma história bizarra, terrível, mas era o que acontecia. E então, nesse momento, vem um homem, um profeta, ele vem até Siló e profetiza contra a casa de Eli. Ele repreende os seus filhos e diz ali o que o Senhor pretende fazer. E essa profecia, ela vem através de um profeta. Ele vem, fala e vai embora, e depois Deus confirma essa ação falando com o garoto Samuel. Samuel, um menino, está neste momento aqui, está sendo criado por Eli e convivendo no meio dessa maldade e crescendo puro, no meio da maldade. Samuel cresce puro. Lá na frente nós vamos ver que teve uma consequência. Samuel vê o modo que Eli criava os seus filhos, tá? Porque nós vemos o caráter de Samuel, sendo preservado, Samuel crescendo e se tornando um homem de Deus no meio da maldade. Só que lá na frente Samuel se torna pai e os filhos de Samuel são tão ruins quanto os filhos de Eli. E o povo, lá na frente, o povo pede um rei falando isso para Samuel. Falando, você é um sacerdote, sabe, aprovado, você é um juiz justo, você é um homem de Deus, agora os seus filhos são maus. Então nós vemos Eli como um sacerdote e um mau pai, deixando que os seus filhos profanem o sacerdócio, A Bíblia diz até que as manifestações espirituais eram raras naquela época, por conta da maldade, E nós vemos lá na frente, Samuel foi um sacerdote muito, muito melhor, muito superior a Eli, O compromisso dele com o sacerdócio muito bem executado. Agora lá na frente, nós vemos que os filhos de Samuel também são maus.
Denise falou aqui, ó, eu sempre li essa passagem. Tinha a percepção de que Deus se irava também com Eli por permitir que seus filhos fizessem tudo o que faziam. Mas é isso mesmo, isso mesmo. O que acontece é que Eli, se ele por si só, se ele não tivesse filhos, ele fosse fosse o único sacerdote, ele tinha um compromisso, né, com o sacerdócio. Então, ele fazia bem feito, até que os seus filhos cresceram nessa maldade. Então, ele foi um mau pai e ele começou a corromper o sacerdócio, permitindo que os filhos corrompessem. Então, ele mesmo não fazia as maldades, mas ele permitia que os seus filhos fizessem. Ou seja, a responsabilidade era dele. Então ele assumiu para si a responsabilidade. Nós vemos no texto que ele repreende os filhos, mas não tem mais moral, não tem mais jeito. Ele deixou os filhos crescerem na maldade, agora os filhos são adultos, né, e fazem o que querem. Então a repreensão de Eli aqui não vale mais nada, né? Não vale mais nada. Samuel, ele tem um caminho diferente, só que os seus filhos também se tornam maus. Nós vamos ver isso mais para frente. Tá? Nesse momento aqui, Samuel é criança, é um adolescente. Né? Samuel é um adolescente. Ele está dormindo, é de noite, e ele escuta uma voz chamando ele. Ele vai até Eli e ele fala, não te chamei, volte a dormir. Ele vai lá, dormir novamente. A voz chama pela segunda vez. Ele volta até Eli. Ele fala, Samuel, não te chamei, vai dormir. E ele vai dormir novamente. Pela terceira vez ele escuta a voz. Vai em Eli novamente. Nesse momento ele entende. Fala, ó, o Senhor quer falar com você, Samuel. Então faz o seguinte, quando você... aí você vê que ele tinha um relacionamento com Deus, né? Ele entendeu. E ele falou, Samuel, o Senhor quer falar com você. Quando você escutar essa voz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele manda Samuel dormir. Samuel vai dormir. Pela quarta vez, Samuel ouve o Senhor chamando, Samuel, Samuel. E aí Samuel responde, fala, Senhor, teu servo ouve, instruído por Eli. É um garoto, é a primeira manifestação assim sobrenatural de Deus com Samuel desde o seu nascimento, né? Já foi uma ação sobrenatural. E Deus fala para Samuel o que vai fazer. Fala para Samuel o que vai fazer. Você vê então que Deus já tinha avisado Eli através do profeta. Agora Deus fala de novo a mesma coisa com Samuel. Deixa eu virar aqui. Fala com Samuel. E aí Samuel fica com medo, né, de contar isso para Eli, porque a fala de Deus com Samuel é contrária à casa de Eli. Deus está falando para Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo mundo assustado. Vou fazer uma coisa grande no meio de Israel. E aqui não é só a mudança, né, da morte de Eli e dos seus filhos, mas Deus tirou o sacerdócio da tribo de Levi e deu para Samuel, que é da tribo de Efraim, né, e mudou radicalmente a forma como acontecia, inclusive em duas derrotas de Israel contra os filisteus, que nós vamos ver agora. Então, Eli insiste com Samuel e Samuel conta o sonho a ele. Quando Samuel conta para Eli a visão que ele teve, o Senhor falando com ele, o título desse texto diz assim, Samuel conta a visão a Eli. Então era uma profecia, Samuel ouviu a voz do Senhor em sonho e teve uma visão, uma mistura disso, né? A Egli está falando aqui muito linda essa manifestação de Deus para Samuel. É verdade. E você vai ver que é interessante, né? Porque a Bíblia diz assim que a manifestação espiritual, sobrenatural de Deus nessa época tinha se tornado muito rara, escassa. E só que Samuel muda isso, sabe? Samuel se relaciona tanto com Deus que Deus começa a falar com Samuel toda hora. Então a manifestação que era escassa com Eli, com Samuel volta a ser abundante. Samuel começa a se mover no sobrenatural que Eli tinha perdido. Então Eli insiste com Samuel e Samuel conta para Eli o sonho que teve. E aí o que acontece? Ele diz assim,
para Samuel, ó, não é Deus o Senhor? Então ele faz o que ele quiser. Ele sabe que fez errado, ele sabe, consciente do que fez, a forma como criou seus filhos, sabe, os seus filhos estão assim, pecando terrivelmente contra o Senhor. Já é a segunda vez que ele é repreendido. Na primeira vez ele repreendeu os filhos, não adiantou nada. Então ele começa, já velho, começa só a esperar esse juízo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse juízo ele começa com os filisteus se levantando contra Israel. Então, ó, acontece uma guerra contra os filisteus. Antes de você entrar aí na guerra, da manifestação que era escassa no tempo de Eli e em Samuel voltou. A Egli está perguntando assim, o que impede Deus de falar dessa maneira hoje? Não, o relacionamento com Deus hoje é completamente diferente. Deus não fala dessa maneira porque hoje nós temos o Espírito Santo. Então, nessa época, a forma de Deus falar com o povo era muito através de profeta, e eles tinham a lei para obedecer. Então eles eram ministrados pelos sacerdotes, eles tinham os rituais para cumprir, e Deus falava com o povo através dos profetas que ele levantava, né? Hoje é muito diferente. Você não precisa de um sacerdote oferecendo sacrifício por você, né? E um sumo sacerdote oferecendo sacrifício pelo próprio pecado, pelo pecado do povo uma vez por ano. Jesus se tornou um sumo sacerdote perfeito. Então, Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício e rompeu com esse formato de relacionamento com Deus, né? Então, nós saímos da velha aliança para uma aliança nova. Nós saímos do tempo da lei para o tempo da graça. Nós saímos de um tempo onde o homem estava separado de Deus, agora para um tempo onde em Jesus, né, é só para quem crê em Jesus, única e exclusivamente como seu Salvador. Então Jesus é um único Salvador, é suficiente, não precisa de complemento nenhum, não é Jesus mais alguma coisa, é só Jesus. Então você crê em Jesus, ótimo, você é salvo, você se torna um filho de Deus, o Espírito Santo faz morada em você, e o seu relacionamento com Deus agora é direto. Você está na família dele, você não precisa dos rituais, não precisa do que acontecia no Velho Testamento, né? E mais, hoje você tem as Escrituras, né? Você tem a Bíblia. Então agora você constrói a sua vida com Deus, estudando a palavra de Deus, orando, fazendo o seu devocional e se relacionando com Deus através do Espírito Santo, tá? Então, a forma como Deus fala, a gente lê no Velho Testamento e vê Deus se manifestando, falando diretamente com os profetas, e é algo incrível, né? Por exemplo, Deus falando para Samuel, né? Ó, Saul vai até você. Depois falando para Samuel, ó, unge Davi aí, falando para Samuel, ó, eu não olho e seus olhos estão vendo, eu olho o coração. Só que hoje, a forma como Deus fala com a gente é infinitamente superior à forma como ele falava com os profetas. É muito melhor o que nós temos hoje do que nem se compara. Do que da forma como era antigamente, né? E às vezes a gente, como você falou, lê a Bíblia achando que era melhor lá. Fantástico o que aconteceu lá, sendo que hoje sem usufruir do que você tem hoje, da coisa maravilhosa que você tem hoje, que é o relacionamento com o Espírito Santo através da palavra, enfim. Isso mesmo. Você sabe que isso é uma tendência do ser humano, né? Achar que o que o outro tem é melhor. Mas é isso, ó, Egli, o relacionamento que você pode ter com Deus hoje é infinitamente superior ao que tinha lá no Velho Testamento. Por quê? Tudo que acontece no Velho Testamento aponta para Cristo, aponta para Jesus. Jesus vem na plenitude do tempo cumprir com tudo isso. Então, Jesus estabelece o nosso relacionamento com Deus. Paulo diz assim, que através de Jesus Cristo nós podemos nos achegar ao trono da graça, sabe? Chegar ao próprio Deus, confiantes de que somos aceitos por Ele. Naquela época, se alguém se achegasse dessa maneira, entrasse, por exemplo, no santuário, era morto. Era morto. Então, hoje, você tem em Jesus o perdão do pecado original imputado de Adão. Ou seja, você chega diante de Deus coberto com o sangue de Jesus e é aceito na família dele, tendo o próprio Deus morando em você, através do Espírito Santo, fechando os seus olhos aqui, começando a orar, tendo acesso direto a Deus.
Então é infinitamente superior. O que impede Deus de falar é a carnalidade. É a pessoa, a Bíblia diz que o que é espiritual não se discerne através da carne. O homem carnal não discerne o que é espiritual. Então hoje, as pessoas, nós, né, se nós vivermos somente olhando para essa vida aqui, só quer saber de ganhar dinheiro, de trabalhar, de sustentar, envolto em emoções ruins, né? É ciumento, é raivoso, sabe? É carnal, é a velha natureza, né? E aí o seu relacionamento com Deus vai ser raso. Agora, entra numa vida de piedade, sabe? De oração, de busca pelo Senhor, de jejum, de leitura da palavra, se permitindo todos os dias ser transformado pelo Espírito Santo. Você vai ver o seu relacionamento com Deus fluir de uma maneira muito superior ao que tinha no Velho Testamento. Tá bom? Vamos voltar aqui. Eu dizia que os filisteus acamparam ali em Israel e começaram uma guerra. O que acontece é que nessa primeira guerra aqui, os filisteus eles dão uma surra nos israelitas. Cerca de 4.000 israelitas morrem e eles perdem feio. E aí o que acontece? O povo, eles eram acostumados a trazer a arca. Então vem os sacerdotes, Ofni e Finéias, e trazem a arca da aliança pro lugar da batalha. Quando os soldados veem a arca chegando, eles gritam muito felizes, né? Diz que é um grande júbilo. E os filisteus ficam aterrorizados. Eles conhecem a fama de Israel, eles sabem a forma como o Deus de Israel age em batalha. Então os filisteus, eles mesmos já haviam sido derrotados por Israel várias vezes, né? Eles viram, por exemplo, em Sansão, quando Deus se manifestava, o que acontecia. E os filisteus, eles ficam com muito medo. E eles falam entre eles, né? Falaram, chegou a arca, chegaram os sacerdotes lá de Israel, o Deus de Israel vai vir contra nós e a casa vai cair. O que acontece é que o Senhor ele já havia se retirado dali, sabe? Então esse era um plano, era um plano já de juízo sobre Israel. Então os filisteus vencem os israelitas pela segunda vez, mesmo com a Arca da Aliança. Alguns historiadores dizem que nessa batalha aqui, Golias estava presente e que foi Golias quem matou Ofni e Finéias. Você vai ver, lá na frente Davi mata Golias, né? Mas Golias nesse tempo aqui é um jovem guerreiro, muito poderoso, e mata Ofni e Finéias. Aqui, essa informação que eu estou te dando é uma linha que alguns historiadores dão, tá? A Bíblia não diz isso. A Ritinha está perguntando uma curiosidade. Antes, né? A Egli falando, entendi, obrigada. Nossa, que lindo, temos um intercessor lindo que é o Espírito Santo. Sim, é bem melhor hoje, sim. E a Ritinha falando assim, uma curiosidade. Na palavra algo que aponte o que os judeus iam passar no... acho que é o holocausto, porque está holocausto. Na palavra alguma coisa e... tá, entendi. Na palavra algo que aponte como se fosse... os judeus iam passar no holocausto. Como se fosse profecia falando do holocausto, né? Então, Ritinha, eu não vejo não, né? O que a gente pode pegar um pouco o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala um pouco sobre a destruição que viria sobre Jerusalém, né, em 70 depois de Cristo, e espalhando os judeus pelo mundo e falando um pouco sobre o próprio arrebatamento, o próprio futuro. Agora, você aplicar esse texto no Holocausto é muito complicado, tá? Você pegar algum texto da Bíblia e aplicar em Hitler ali é muito complicado, não é algo fácil de se fazer, não, e eu não vejo não, tá bom? Então, voltando aqui, aceitando que foi Golias ou não, tanto faz pra gente, né? O que acontece é que Ofni e Finéias morrem os dois nessa batalha. A Arca da Aliança é tomada e é levada pelos filisteus. E aí, o que acontece? Chega até ali a notícia, né? E aí nós vemos uma pergunta para vocês. Thalita, pergunta para vocês. Eli fica sabendo
que seus filhos morreram, fica sabendo que a arca foi tomada, ele está sentado numa cadeira, ele cai para trás, ele fica aterrorizado, cai para trás, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele recebeu duas notícias terríveis, Uma, seus filhos morreram. Outra, a arca da aliança foi levada. Qual você acha que mais afetou Eli? E aí, gente, qual notícia mais afetou Eli? O que vocês acham? Vê se teve alguma resposta aí. A Márcia tá falando que tá muito ruim a conexão dela. Que pena, Marcinha. Sai e entra de novo. Quem sabe melhor. É só a internet aí. Alguma resposta? A Egli falou, a Ângela falou a arca tomada, a Egli da arca, a Denise, a arca da aliança ser levada, a Cláudia, a arca da aliança foi levada, a pastora Letícia, a arca da aliança, isso aí. A Jo, a arca que foi roubada, a Ritinha, a arca. Todo mundo acertou. Não sei se vocês leram aí na Bíblia, mas é isso aí, a arca da aliança ser tomada. Eli, ele já sabia que seus filhos, cedo ou tarde, iriam morrer. Ele conhecia a história e ele viu, por exemplo, os filhos de Arão morrendo. Os filhos de Arão, gente, eles chegaram ali com fogo estranho perante o Senhor e morreram. Foi levada, pois os filhos ele já esperavam. Já esperavam, Os filhos de Arão morreram instantaneamente. Os filhos de Eli, Deus ainda deu muita chance, mas morreram e a arca foi levada. O que aconteceu? É que eles levaram a arca, quando eles chegaram lá na capital dos filisteus, eles colocaram a arca no templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E aí o que aconteceu? Eles ficaram lá, a arca ficou lá alguns meses, provavelmente uns 7 meses. 7 meses. E aí Deus humilhou o Dagon, gente. Eles chegaram na madrugada, eles colocaram do lado a arca aqui e Dagon de frente. Quando chegaram, passou a madrugada, chegaram de manhã, quando entraram no templo, a estátua de Dagon estava caída diante da arca. Eles levantaram a estátua e foram dormir. No outro dia, passou a madrugada, no outro dia de manhã voltaram lá. Estava caída de novo, só que agora a cabeça cortada e as mãos, o pulso aqui da estátua cortada, quebrada diante da arca. E caiu numa passagem lá, num lugar que até hoje criou-se um costume por conta disso. Os que entravam então no templo de Dagon, eles não pisavam nesse lugar onde a estátua tinha quebrado. Tá? Eles não pisavam ali, eles contornavam. E durante esses 7 meses, Deus castigou os filisteus. A Bíblia diz que eles tiveram muitas feridas, hemorroidas e várias doenças. Deus castigou. E aí o que eles fizeram? 5 príncipes, os principais ali, eles pegaram 2 vacas, colocaram num carro, colocaram a arca do Senhor em cima e soltaram ela para descer a montanha e entrar no espaço de Israel. E eles foram acompanhando, tudo com medo, acompanhando. Aí quando a arca entrou para Israel, eles voltaram para casa. E a arca chegou a Bet-Semes. E os homens de Bet-Semes, eles cometeram um pecado muito grave. Eles olharam dentro da arca. Eles se alegraram, mas eles olharam dentro da arca e não era permitido. Sabe o que acontece, gente? A ira do Senhor vem sobre eles e o Senhor mata 50.070 homens da terra de Bet-Semes. Então, 50.070 homens morrem por desobediência ao Senhor. Foi mais grave, muito mais grave, muito mais grave do que aconteceu nesses 7 meses lá na terra dos filisteus. O que acontece então? É que os homens de Bet-Semes, eles ficam muito tristes, vendo o erro deles, a consequência do erro deles, e eles levam a arca,
para Kiriat Jearim. E os homens de Kiriat Jearim, eles recebem a arca e eles cuidam da arca agora da maneira correta. Tá? Neste momento, Samuel se levanta, né? Eles começam a restaurar tudo. Ó, Eli é morto, Ofni e Finéias são mortos. Samuel se levanta, gente, e ele chama a responsabilidade para si, né? Ele se levanta como um líder. Então você vê agora um jovem Samuel se levanta como um líder e chama o povo para adoração, né? Exorta o povo e fala, gente, vamos nos arrepender, vamos corrigir os nossos caminhos. Samuel conserta a rota de Israel, sabe? Ele conserta a adoração de Israel, ele conserta o relacionamento de Israel com Deus. Neste momento, os filisteus se levantam contra Israel novamente. E aí Samuel, que não é guerreiro, Samuel não é guerreiro, não foi instruído em batalha, nasceu e cresceu sob a tutela de Eli, sacerdote, sumo sacerdote, não era guerreiro. Samuel lidera o povo, os homens de Israel se reúnem sob a liderança de Samuel, um jovem ali valoroso na presença de Deus, e eles vencem os filisteus, de modo que os filisteus passam muito tempo sem incomodá-los novamente, não entra mais na terra deles. Tá? Então Samuel com o povo aqui vencem os filisteus. E o que acontece depois disso, ó, nós estamos chegando aqui, ó, no capítulo 8 já. Tá? Estamos no 7, né? Estamos indo para o 8. O que aconteceu é que agora nós chegamos num ponto, né? Agora nós chegamos num ponto onde eu falei que Samuel comete o mesmo erro de Eli em relação a seus filhos. Olha só, do capítulo 7 para o capítulo 8, passa-se um tempo. Então Samuel venceu os filisteus, ó, daqui para cá tem um tempo. Samuel venceu os filisteus e eles ficaram muitos anos em paz. Samuel juiz, julgando o povo, e profeta. Então Samuel consertou tudo e a vida seguiu. E Samuel consertou a adoração em Israel, trouxe de volta o povo para o caminho do Senhor, e o tempo passou. O capítulo 8 já começa com Samuel velho. O capítulo 7 Samuel é jovem, o capítulo 8 Samuel já é velho. Então passaram-se muitos anos, né? Os filisteus não puderam mais com o povo de Israel ali, e passou-se muitos anos, Samuel já envelheceu. Olha só como começa o capítulo 8, olha só, o verso 1 diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E aí começa a tragédia. Olha só, era o nome do seu filho primogênito, Joel, e do segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Então, 2 filhos, igualzinho à história, né? Nós conhecemos Ofni e Finéias, conheça agora Joel e Abias, filhos de Samuel. Olha o verso 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelos caminhos do pai. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo, viraram ladrões. Sabe o que eles faziam? O juiz entre o povo julgava causas do povo. Você vê Moisés fazendo isso lá atrás, lembra? Vinha até ele e ele falava, não, você está certo, você está errado. Vem Jetro e diz para Moisés, ó, institui aí homens, né, de 1000, homens de 100, homens de 10, e você julgar as causas importantes. Então essa prática veio lá do deserto para cá. Os juízes, eles julgavam, então eles pegavam as causas, né, e decidiam de acordo com a lei que Deus havia dado através de Moisés. Samuel institui, já velho, institui seus filhos, né, que os filhos cresceram vendo o pai fazer isso, e agora ele institui os filhos como juízes. E os filhos se corrompem. Então agora eles não julgam justamente. Eles aceitam presentes, e quem suborna eles julgam a favor. É isso que eles começam a fazer aqui, ó. E então, ó, todos os anciãos de Israel se congregaram
e vieram a Samuel, ou seja, se juntaram. Eles foram até Ramá, onde Samuel vivia, e falaram para ele, eis que você é velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos, né? Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que julgue a nós como tem todas as nações. Então o povo pediu um rei, né? Os anciãos do povo, os líderes do povo vieram a Samuel e falaram: Samuel, você ficou velho e seus filhos são corruptos, então institui sobre nós um rei. Porque eles olhavam para as outras nações e todas as nações eram governadas por um rei, Israel não era. Samuel não gosta disso, ele se entristece muito, ele vê isso mal, diz assim, quer ver? Porém, sua palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que julguem. E Samuel orou ao Senhor. O Senhor falou para Samuel: Samuel, não é a você, não se entristeça, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, porque Deus também não queria um rei. Deus não queria que fosse uma monarquia. O que Deus queria é que eles ouvissem ao Senhor e o Senhor guiasse eles. Através dos seus profetas, dos seus líderes. Mas não, eles pediram um rei. Nesse momento, Samuel diz para eles as consequências de ter um rei. Ele vai dominar sobre vocês, ele vai tirar imposto, porque todos tinham que pagar os impostos. A casa real era sustentada com impostos. Ele diz assim, Samuel diz para eles, ele vai nas filhas de vocês e vai tirar, vai nas plantações de vocês e vai tirar parte, vai nos rebanhos de vocês e vai tirar parte. Vocês vão sustentar o rei. Vocês querem isso mesmo? E eles quiseram. E aí começa a história que nós não vamos entrar hoje, onde Saul se torna rei. Eu fiz aqui umas anotações sobre Saul, mas o nosso tempo foi e eu vou contar isso para vocês em mais detalhes, tá? Porque é uma história também muito bacana, muito bonita, né? Saul tinha tudo para ser um rei excelente e nós vemos que termina também numa tragédia. Então é importante vocês saberem aqui o contexto em que estava o povo quando Israel passa de um grupo de tribos julgadas por um juiz e passa a ter um rei, tá? O contexto era esse: Samuel consertou, envelheceu e os seus filhos destruíram parte do que ele fez, né? Se tornando juízes corruptos. E aí o povo se reúne para pedir um rei. Então Israel sofre uma grande mudança na sua forma de se organizar e de ser liderada nessa época aqui. Ok, gente? Gostaram da aula de hoje? Nós fomos do fim ali de Ruth, né? Do fim do tempo dos juízes até aqui o capítulo 9 de 1 Samuel, quando Saul vai ser ungido rei. Nós vamos estudar essa história amanhã. Gostaram da aula de hoje? Restou alguma dúvida? Falou, que pena! Passou rápido, né? Mas já é 10:01. A Ana 11, falou, não acaba não. E hoje todos têm acesso e direito, a Ângela falando, e hoje todos têm acesso e direito a Deus, e alguns saem buscando a profetas. Deus fala conosco através dos profetas, sim, mas não é esse o conselho, né? Você sair buscando profecia. Você fica no seu lugar, posicionado diante do Senhor, estudando a palavra e orando, e a sua sensibilidade a Deus vai aumentando. Então, ora o Senhor vai falar com você através da palavra, ora o Senhor vai falar com você diretamente no seu espírito, e ora Ele vai usar alguém para falar com você, mas você não deve sair procurando, não. É isso aí, todo mundo. Obrigada, amei a aula, tenho edificado, ótimo, gostei muito, é isso aí. É isso aí, gente. Então, hoje à noite tem live e até amanhã.